o assunto da nossa aula, vocês sabem que a gente gosta de trazer patrocinadores que tenham a ver com o assunto. E se a gente vai falar de resolver problemas e de gerar soluções, nada mais justo do que ter advogados patrocinando a aula de hoje. E é a nossa anfitriã, Josi, que está recebendo a nossa primeira aula híbrida. Josi Heineck é sócia do escritório Heineck Tavares Advogados. Eles atuam na área de família, sucessões e empresarial e trabalham com todo esse conjunto extraordinário de valores que vocês estão vendo na tela. Inclusive, a Josi tem N projetos relacionados a ESG, que nós já tivemos uma aula sobre, e também a novos formatos e novas construções familiares que nós vemos acontecendo e que precisam de combinações bem feitas, que precisam que as coisas funcionem dentro daquilo que é o ideal para os envolvidos. Quando a gente fala de direito, especialmente falando de uma área tão tradicional e tão formal, às vezes a gente esquece que são pessoas e que essas pessoas precisam estar bem e que elas precisam ter os seus combinados sendo entregues e elas precisam estar protegidas e ter do outro lado da mesa uma pessoa que na verdade vai atravessar e sentar ao teu lado para te ouvir, tomar decisões contigo, te orientar e te conduzir nessa jornada faz toda a diferença. E essa é a metodologia de trabalho da Josi e do Newton, sócio dela, que são os nossos patrocinadores da aula de hoje, que tem tudo a ver com gerar soluções e a gente vai entender um pouquinho melhor ao longo da aula. Eles atuam a nível nacional e focam aqui na região sul, porque eles podem atender presencialmente e para quem está aqui presencialmente já sabe que a sede física deles é aqui no bairro Menino Deus. Josi, tu quer falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês? Vê se tu consegue pegar aí. Deixa eu me sentar aqui então um pouquinho para falar, ocupar esse lugar. O escritório, como a Aline disse, né, ele é focado nas áreas de família, sucessões e direito empresarial. Aqui, para vocês que são empreendedoras, a gente traz um pouquinho mais da atuação do escritório na área do empresarial, né, porque faz todo sentido. Não que família e sucessões também não faça, porque nós todos somos membros de alguma família, né? E sempre temos questões que estão ligadas a esse assunto. Mas a escolha hoje para trazer para vocês é que, como empreendedoras e estando aqui num local que possibilita o crescimento, né, dos nossos negócios, a gente precisa pensar em estruturar esse crescimento, né? Crescer de forma organizada e constante. E para isso a gente precisa pensar um pouco e dedicar um pouco de tempo para que isso ocorra em paralelo, né, a uma governança que seja bem adequada a cada tipo de empresa. Então, o que a gente fala com governança? São os instrumentos jurídicos. A governança é uma forma de gestão, ela auxilia a empresa a crescer de forma ordenada e produtiva, né? Então, são os instrumentos jurídicos que estão à disposição, né, das empresas, por exemplo, como um contrato social que seja bem adequado ao tipo societário, que a empresa desempenha, né, ao seu objeto social e aos seus valores e à sua missão, né? Quando a gente agora chegou a Clau aqui, que é contadora, né? Então a Clau também sabe que da importância de um contrato social que seja bem estruturado, que não seja um contrato social padrão que tu tira do Google lá, né? Porque certamente isso ali na frente pode vir a gerar algumas repercussões negativas. E então, gurias, eu convido vocês a conhecer a página do escritório, né? O site do escritório também. Lá tem a nossa atuação em família e direito das sucessões, que fica mais relacionado, né, aos inventários. Também falando para vocês que a nossa atuação ela é realizada de forma bem personalizada. Nós somos um escritório pequeno e a gente gosta de trabalhar dessa forma. Então, se para vocês faz sentido buscar soluções consensuais, vocês encontrarão na gente, né,
um escritório que trabalha para conseguir esse objetivo. Tá? Eu agradeço pela oportunidade e desejo a todos uma boa aula. Obrigada. Nossa anfitriã muito especial e é muito legal, vocês não sei se vocês têm essa experiência, as que são aqui de Porto Alegre que conhecem a Josi, mas um ponto que faz muito sentido para mim e que eu priorizo antes de convidar e selecionar e aceitar patrocinadores aqui na aula é o alinhamento entre a pessoa e a empresa. Se vocês conversam com a Josi, vocês veem que ela é assim com tudo. Então, ela é cuidadosa, ela tem essa preocupação com entregar o melhor com tudo. E uma coisa que a gente já falou várias vezes, especialmente na aula sobre transformar potencialidades em recursos, é que não existe uma empresa de sucesso sem uma pessoa alinhada com os valores dessa empresa. Então, a gente entender que o empresário por trás daquela marca realmente leva esses valores para frente faz total diferença. Não adianta a gente falar de ética, de confidencialidade, de responsabilidade, se os sócios não mostrarem isso na sua postura ainda enquanto pessoa. E a gente percebe isso, então é um prazer estar aqui sendo sediadas. A Anne e a Cláudia estão sincronizadas, porque entraram na aula as duas ao mesmo minuto. Bom dia, Andressa! Bom dia, Anne. A Suelen tirou a Product Box dela. Algumas pessoas querem ser empreendedoras, outras precisam ser. Eu amo essa frase. Algumas pessoas interpretam essa frase como... quer dizer, tá falando de necessidade financeira ou de carreira. Não, é uma necessidade interna. A pessoa precisa empreender, ela tem aquele tesão de ter um negócio, de ser um empresário. Eu amo essa frase também. Cláudio, se quiser tirar uma Product Box, fica à vontade. Tá aqui o QR Code para conhecer o trabalho da Josi. Aqui tá o QR Code pro WhatsApp dela para vocês tirarem dúvidas sobre casos específicos. Eu falei numa outra aula que muitas vezes as empresas se tornam burocráticas porque elas precisam criar diretrizes depois que elas cresceram. As empresas precisam criar diretrizes desde o dia 1. Porque assim o crescimento vai acompanhando o desenvolvimento da gestão. Então pensem nisso desde o início, não achem que advogado é coisa para quando tiver um problema. Não, é para prevenir problemas. Então prestem atenção, conversem com a Josi, entendam um pouquinho melhor. E agora, frase que também está na Product Box: atitudes reativas não constroem resultados. A gente não pode ficar só apagando incêndio, a gente não pode ficar só resolvendo problema e achando que foi produtivo porque hoje terminou o dia com o WhatsApp zerado. Porque hoje terminou o dia sem nenhum cliente reclamando. Isso é o mínimo. A gente constrói resultado quando a gente constrói previsibilidade, quando a gente previne erros e a gente constrói progresso. E às vezes isso começa lá no contrato social. Às vezes isso começa lá num acordo. Às vezes isso começa quando a gente busca assessoria. Quando a gente senta com especialistas de outras áreas e nos ensinam sobre coisas que a gente não sabe. A gente precisa saber o nosso limite. A gente precisa saber quando tem um profissional que vai nos orientar. Parar de pensar, eu preciso de um advogado. Não, eu quero um advogado do meu lado. Para me orientar, para me conduzir, para me instruir. Porque eu sozinha posso fazer algo errado. Posso pôr a perder o negócio para o qual eu batalhei tanto. E aqui nós temos, além do WhatsApp, o Instagram da Josi e do Newton, para vocês conhecerem um pouquinho mais a Heineck Tavares, que é não somente nosso anfitrião hoje, mas um escritório que eu atesto com selo Fortuna de qualidade. Conheçam, a gente precisa de orientação, a gente precisa gerar soluções. Lembrem, não é só resolver um problema. Eu vou agir na origem desse problema para eu prevenir que ele volte a acontecer. E eu, depois que faço isso, registro a forma como eu resolvi para que isso possa resolver de outros casos também. E aí a orientação faz total diferença. Tá certo?